Multiplicação de suculentas. Hoje eu estarei compartilhando dicas de como multiplicar suculentas por folhas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Quando adquirimos as nossas lindezas, a primeira coisa que a gente quer fazer é multiplicá-las, né, gente? E uma forma muito legal e tranquila de fazer essa multiplicação é retirando as folhinhas, é fazendo a multiplicação por folhas. Hoje eu vou compartilhar algumas suculentas que fazem mudas por folhas muito fácil e como eu faço com que essas folhinhas elas não melem, que elas soltem os brotos e as raízes e que a gente possa ter sucesso na multiplicação dessas lindezas por folhas. Se você gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estou compartilhando muitas dicas, gente, no cultivo dessas lindezas. Então agora vamos conhecer um pouquinho dessas dicas maravilhosas para você que deseja multiplicar a sua coleção. A primeira coisa que a gente faz quando a gente adquire a nossa plantinha, além de tirar folhinhas para fazer a nossa multiplicação, é saber a identificação dela. Você sabendo a identificação da sua plantinha, você sabe a qual gênero ela pertence e quais são as características de cultivo dessa lindeza. Aqui eu tenho uma Graptoveria Lovely Rose reversa. Reversa porque o formato dela é em formato de botão de rosa aberto. Já a outra, né, Lovely Rose normal, ela fica com o botãozinho bem fechadinho, como se fosse um botãozinho de rosa mesmo. Já essa, a roseta, ó, coisa linda, né? Maravilhosa. Então, a Graptoveria Lovely Rose, ela é uma suculenta excelente para você fazer a multiplicação por folha, gente. A gente só vem aqui, né, escolhe uma folhinha saudável. O importante é isso, é escolher uma folhinha saudável. Não adianta retirar folhas que já estão amareladas ou doentes, tá? Você tem que pegar sempre uma folha muito saudável. Então você vem aqui com cuidado, né, para não quebrar a folhinha e começa a fazer este movimento para lá e para cá, bem devagar. Ó, aqui já saiu com bastante facilidade. Nós temos outras plantinhas que demoram um pouquinho, então você vai ter que ter sim um pouquinho de paciência nesse momento. E uma outra coisa bem importante, gente, é você observar essa gema aqui, ó, se ela saiu intacta. Se você for tirar a folhinha e quebrar, ela sair danificada, ela já não vai germinar como você gostaria, tá? Então, observe bem a gema, se ela está intacta, se ela está saudável, se ela não está amarelada, num tom escuro, para que você possa ter sucesso após retirar a sua folhinha no berçário. Aqui nesse arranjinho a gente tem outras lindezas que se propagam por folhas com bastante facilidade. Aqui eu tenho a Supreme, gente, que é essa lindona aqui, ó, que faz mudas por folhas também com facilidade. A mesma coisa, a gente só vem aqui e gira de um lado para o outro, observa se a folhinha está intacta, se ela não está doente, né? A gente vê que a gema também está saudável, tá? E nós temos também aqui a punita. Eu vou retirar uma da punita também aqui junto com vocês, ó. Vamos lá, de um lado para o outro. Eu sei que isso é um pouquinho chato, mas é dessa forma que a gente consegue. Eu sei também que tem muitas pessoas que já sabem fazer esse processo, mas nós temos muitas pessoas que estão chegando nova agora no canal, estão começando a cultivar as suculentas e não sabem dessas dicas, né? Então, ó, folhinha saudável, a gema tá intacta, né? Prontinhas para serem levadas para o berçário. E as folhas da haste floral, Ruth? Eu consigo retirar e colocar no berçário? Sim. E quando é o momento de eu estar retirando essas folhas da haste floral? Então, como aqui, gente, aqui eu já consigo retirar, ó, elas já estão num tamanho bom, já estão bem, né, bem grandes, elas ainda não abriram
as flores, né? Muita gente recomendam que elas abram as flores, quando as flores começam a abrir, que já tem algum tempo aberto, que a gente retira as folhinhas para botar, né? Para estar colocando no berçário. Assim também dá certo. O que vai acontecer é que elas de repente vão demorar um pouquinho mais a soltar as raízes e os brotos. Quando você espera a haste floral, né, a floração abrir, sair e abrir, elas brotam mais rápido, porque elas já estão mais maduras, né? Elas já estão há algum tempo ali e então elas brotam mais rápido. Mas assim também dá. Eu vou retirar alguma com vocês aqui, tá? É o mesmo processo, a gente vem bem devagarzinho aqui embaixo, ó. Retira essas mais de baixo que estão mais, né, mais tempo. Observa se a folhinha está saudável, tá? Tá tudo certo, né? Se a gema está tudo certa. E depois mais uma folhinha, 2 folhinhas para o nosso berçário. E nós temos aquelas suculentas que soltam os seus brotos entre as folhas. Olha só que coisa linda, gente, cheio de mudinhas. Por que eu estou mostrando isso? Porque de repente, se alguém tem dúvida sobre retirar a folha da crassula capitella para brotar, ela também brota. Além de ela soltar as mudas entre as folhas, né? Ela faz muda por folha também, gente. Só que é mais demorado, né? Não é tão eficaz como as outras que eu mostrei para vocês. Então tem algumas plantinhas que, né, o preferível é realmente a gente esperar soltar esses brotos, porque ela vai soltar. Ó, ela forma até colônias entre as folhas, olha que coisa linda. Então é algo que não precisa você estar retirando folhas para estar fazendo mudinhas, tá? Porque elas fazem, mas demoram muito. Eu acho que não vale a pena. Vale mais a pena você esperar, né? Elas saírem os brotinhos. Por isso que eu falei para vocês da importância da gente saber a identificação da plantinha, tá? Sabendo a identificação, a gente vai saber se é uma planta que brota por folhas mais rápido, se a multiplicação por estacas, se a multiplicação é por decapitação. Todas essas informações importantes que a gente precisa para estar cultivando as nossas lindezas. Os adromichos, gente, essa plantinha também eu já fiz muitas mudas por folhas com elas, tá? Deixa eu tirar aqui, botar para o outro cantinho aqui, para estar mostrando para vocês. Um momentinho aqui, ó. Eu tenho esse que é o maculatus. Ele faz mudas, olha aqui, gente, já tenho aqui dentro um momentinho. Deixa eu virar aqui o vasinho, aí ali dentro, ó. Que coisa mais fofinha, tá vendo ali a folhinha brotando, ó? Olha que lindeza. Então ele faz mudas por folha muito fácil. Aqui eu só vim, destaquei e deixei a folhinha sob substrato, tá? Que ele já brotou. E ali atrás a gente tem o Adromichus cooperi, que também faz mudas por folhas muito fácil. Só você vir destacar a folhinha, essa folhinha gordinha maravilhosa aqui, né? Você pode deixar no próprio vasinho ou você pode estar levando também para o berçário. E depois que eu coletei as minhas folhinhas, né? Claro que a gente tem outras suculentas também que fazem mudas por folhas muito fáceis, como as equevérias, os sédums. Temos algumas crassulas que a gente também consegue fazer por folhas, graptovérias, tá? Tem muitos gêneros aí que a gente consegue fazer, multiplicar as nossas lindezas por folhas. Elas são maravilhosas. Então, vamos passear um pouquinho aqui no meu berçário. Depois que eu retiro as folhinhas, gente, o que eu faço? Ou eu coloco sobre um substrato bem sequinho, para elas estarem enraizando, tá? Como aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Retirei as folhinhas e coloquei sobre substrato. Ou eu faço dessa forma, eu coloco em caixinhas de ovos, viradinho assim para cima, ó. Vendo? Aqui. E espero elas soltarem os brotinhos. Aqui eu já tenho algumas com brotinhos, ó. Eu tô com poucas folhinhas no berçário, gente. Eu já andei colocando mais elas sobre o substrato mesmo. Olha que fofinho. Então, isso demora em torno de 20 a 30 dias. Tem algumas folhinhas que com 15 dias elas já estão brotando. Isso tudo vai depender da espécie, da suculenta, tá? E também do clima, da estação que você retirar, né? Temos algumas estações que elas brotam mais rápido.
que elas soltam as brotações mais rápidas. Isso tudo vai depender do desenvolvimento da plantinha. Se a plantinha ela é mais ativa no inverno ou se ela é mais ativa no verão, tá? Então, você tem que observar também o período de dormência da planta, isso também conta, né? Plantinhas que têm a dormência no verão, se você retirar as folhinhas, elas vão demorar muito para brotar, muitas das vezes nem vão brotar, tá? Então, por isso que eu falei, você tem que saber as características da planta para estar fazendo a multiplicação delas também. Não é assim tão fácil também, né? Então, daí essas aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar nas caixinhas de ovos até elas brotarem. E depois que elas brotam, que elas soltam os seus brotinhos, então a gente arruma um substrato, que é uma caminha, que é um berçáriozinho delas, né? Com muito carinho, com muito amor. E deposita essas folhinhas por cima. O que vai acontecer é que as raízes vão procurar o substrato, ó, já tá começando, tá vendo? E vão descer. Aqui eu usei um substrato que é esfagno e perlita, tá, gente? Um substrato bem leve, bem airado, para que as raízes possam entrar com facilidade. Aqui também, aqui já é o famosão, né? O Carolina Soil, tá? O Carolina Soil pro berçário, ele é muito bom. Eu uso outros tipos de substrato também. Ultimamente eu estou usando mais o Carolina, que tem dado mais certo, né? Esse também, ele é só com esfagno e a perlita, bem levinho, tá? Também tá dando bem certo. Depois que elas enraizam, que elas ficam maiorzinhas, então daí a gente muda elas para um potinho maior. E aqui eu tenho algumas folhinhas dos Adromichus brotando, gente. Aqui eu tenho o Adromichus. Esse é o Cristatus. Agora eu não lembro a identificação dele, desse aqui, gente. Olha que coisa, mas esse é bonitinho. Esse é o mais simples. Olha que coisa fofinha. Então aqui eu tenho uma mudinha. Retirei uma folhinha dele, coloquei aqui. E olha que fofurice que já está, ó. Tá vendo? Muito fofinho. Aqui já esse é o Coppery. É aquele que eu mostrei para vocês que tinha a folhinha mais gordinha. Essa é a folha matriz, né? E aqui eu tenho o Maculatus, que é a folhinha achatadinha, que tinha lá no vasinho que já estava brotando. E o Coppery junto também. Olha que fofinho. E temos também a mudinha aqui do cacto amendoim junto, né? Berçário é assim mesmo. Olha que fofurice. Então dá bem certo. A gente só tem que ter paciência e o local adequado para estar cultivando. E qual seria esse local adequado? Então, gente, eu vou mostrar um pouquinho da minha baguncinha aqui para vocês. Deixa eu mais para trás assim para ver o que eu tô filmando aqui para vocês, ó. Aqui é o meu berçário. Ele é bem simples. Meu marido fez essa armação de madeira aqui. Eu estou usando aqui em cima. Eu tenho até que trocar, ele já até rasgou aqui, ó, mas foi de motivo de um vendaval que deu aqui, né? Ele deu uma rasgadinha. Mas esse plástico, gente, é aquele plástico que a gente usa para forrar mesa, o plástico transparente de mesa. Então eu comprei, né, uma metragem aqui, equivalente que daria para mim, pro meu berçário, e eu estou utilizando esse plástico, tá? É um local bem arejado, como vocês estão vendo, muito iluminado, é protegido do vento, do sol não. Eu não tenho sombrite, ó. A única coisa é que agora já ele está no momento que a gente tem que estar fazendo a limpeza novamente, né? Mas eu não uso sombrite, tá? E, então é um local muito iluminado. À tarde, de manhã, agora eu estou filmando de manhã para vocês. De manhã ele é sombreado e à tarde ele pega o sol da tarde, tá? Então precisa desse local, tá? O berçário ele precisa ser bem iluminado, porque senão não vai dar certo, tá? Precisa sim. E aqui eu tenho aqui no vasinho aqui na minha mão um berçário com adionísios. Então todas que vocês estão vendo aqui foram feitas por folhas. Eu retirei as folhinhas. Nós temos 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá dentro, tá vendo? Ó? Então nós temos 6 mudinhas que foram feitas por folhas. Demorou. Esse arranjinho aqui tem em torno de 1 ano e meio para 2 anos já. Mas, gente, é aquilo que eu falo para vocês. Vale a pena, tá? A Dionísios também
faz a multiplicação por decapitação, é mais rápido. Se você quer mais, se você está com pressa, se você quer fazer, né, a muda de Dionísios mais rápido, então faça a decapitação, que é mais rápido. Por folhas também dá certo, só que é um pouquinho mais demorada. Então hoje eu trouxe algumas dicas para vocês de como multiplicar as nossas lindezas por folhas, né? Praticamente todas que a gente consegue fazer a multiplicação por folhas, gente, eu faço desse jeito, né? Do jeito que eu mostrei para vocês. Ou eu deixo nas caixinhas de ovos para soltar os brotinhos, ou eu coloco sob substrato para ela estar soltando os brotinhos, as raízes. A única coisa é que é um local bem seco, arejado, ou o solzinho da manhã, ou o solzinho do final da tarde, tá? Um local bem iluminado, porque elas precisam dessa claridade para brotar rápido e para crescer os brotinhos, né? Para os brotinhos ficarem saudáveis, porque nesse formato aqui também, elas também são acometidas por cochonilhas, tá, gente? Então, cuidado, tá? Aqui eu tenho também, ó, o diamante, né? O pachifito compacto. A mesma coisa, você pode retirar as folhinhas, deixar ele enraizar, ele também brota por folhas muito rápido, tá? É uma plantinha que se faz mudas por folhas também muito rápido. Espero que eu tenha ajudado. Se ficou dúvidas, deixem para mim nos comentários, né? Mais um vídeo para ajudar vocês a multiplicar as suas lindezas. Aquilo que dá certo aqui eu passo para vocês. É dessa forma que eu faço e dessa forma que tem dado certo aqui para mim. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.